Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal. E é um museu bem diferente que fica escondido no subsolo de um dos casarões mais bonitos do centro histórico. Tá a fim de conhecer esse museu secreto com a gente? Então te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Urbanista Caminhante começa deixando para trás o Museu Carlos Ritter, aqui bem no centro de Pelotas. Ele é um museu de ciências naturais bem legal, que a gente conheceu no episódio anterior. E antes disso a gente conheceu o Museu do Doce, também aqui na Praça Coronel Pedro Osório. Já deu para entender mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá descobrindo junto um circuito de museus gratuitos aqui no entorno da praça. Agora que a gente tá dando uma desviadinha no nosso caminho, só para mostrar para vocês a fachada do Museu do Doce. É esse edifício alaranjado que tá bem na nossa frente. O episódio sobre ele vai ficar linkado aqui em cima no card. E uma dica para quem tá vindo para Pelotas pela primeira vez. Aqui no centro histórico tu encontra bastante dessas plaquinhas. Ela tem um mapa para dizer onde tu tá e os lugares próximos que são legais de ir. Então pessoal, essa aqui é a Praça Coronel Pedro Osório, ela fica bem no coração de Pelotas e a gente tá aqui na Rua Félix da Cunha. Não vou falar muito sobre a praça hoje, porque aqui no canal a gente já tem um vídeo só sobre ela. Tem bastante história lá se tu quiser conhecer. Então esse episódio vai ficar linkadinho aqui em cima no card. E bora atravessar a praça, porque o nosso destino de hoje fica exatamente do outro lado, fica na Rua 15 de Novembro. Esse cavalinho que vocês estão vendo aqui é de um senhor fotógrafo que tá há muito tempo aqui na praça, desde a década de 70. E além disso eu me lembro que aqui na praça também tinha um trenzinho. Tu pagava pra dar uma voltinha aqui na praça e ganhava um pirulito. Eu me lembro que eu amava esse trenzinho. Se alguém aí também deu uma volta no trenzinho, deixa aqui pra mim nos comentários. Aqui a gente vai cortar caminho pelo canteiro, porque o próximo museu que a gente vai visitar fica um pouquinho para nossa esquerda. Aliás, ele já tá aparecendo no vídeo. Nem dá para fazer muito suspense porque vocês já viram o título e a capa do vídeo, né? Enfim, a gente tá indo para a Biblioteca Pública, que tem um museu secreto. E tá, secreto é um pouco de exagero, mas é um museu que fica no subsolo. E eu vou ser super sincera com vocês, até pouco tempo eu nem sabia da existência desse museu. Então o que a gente vai fazer? Ir lá conhecer. Então, eu vou aproveitar para contar para vocês um pouco da história desse prédio onde fica a Biblioteca Pública. Lá em 14 de novembro de 1875, foi decidida oficialmente a construção de uma biblioteca. A princípio, ela foi idealizada por Fernando Luiz Osório, que era filho do General Osório. E a ideia foi patrocinada por Antônio Joaquim Dias, que era diretor do jornal Correio Mercantil. Ela começou com cerca de 960 volumes e ocupava a parte térrea de um prédio cedido pelo Visconde da Graça, no encontro das ruas General Neto com Anchieta. Isso lá em março de 1876. A construção desse prédio aqui foi iniciada em 1878 e concluída em 1888. O projeto ficou a cargo do arquiteto italiano José Isela Merotti. Tá se lembrando desse nome? Pois é, ele foi responsável também pela construção do casarão onde fica o Museu do Doce. E a princípio, pessoal, ele previu só um andar. Olha, ultimamente aqui em Pelotas a gente não tá dando muita sorte com os pontos turísticos. Isso porque tem muita coisa em reforma. E a biblioteca é um desses lugares. Infelizmente a gente não vai poder ver a entrada principal, que é super bonita, porque atualmente a entrada tá sendo pelo lado. E olha só essa coincidência. Esse ônibus que acabou de estacionar aqui na frente é um ônibus que foi doado para a biblioteca e foi adaptado para a biblioteca. Inclusive, olha que linda a lateral dele. Foi toda trabalhada por grafiteiros especialmente para isso. Agora aqui, pessoal, a gente vai dobrar à esquerda nessa travessa que é chamada Conde de Piratini. É uma travessinha bem pequenininha, ela só vai até a próxima rua, que na verdade já é o calçadão do André de Neves. E pra quem é daqui, mas já tá fora de Pelotas há algum tempo, provavelmente isso aqui é novidade pra vocês. A parte de baixo desse edifício à nossa direita tá ocupada por uma escola agora. Isso é relativamente novo, mas lá pra cima o edifício segue abandonado.
Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao acesso provisório da Biblioteca Pública Pelotense. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até 5 para o meio-dia e das 13 até as 16h55. E tu pode agendar uma visita guiada, que tem uma duração de 1 hora e 40 minutos. Isso segundo o site oficial deles. E toda reforma tem o quê? Barulho! Essa entrada lateral aqui não tem tanto glamour como a entrada principal, mas o nosso objetivo de hoje aqui é conhecer o museu. O acesso para o museu fica super pertinho da entrada, é aqui à nossa esquerda. Mas vamos dar uma olhadinha rápida na biblioteca antes de descer? A primeira sala aqui foi inaugurada em 12 de março de 1881. E desde o início a biblioteca recebeu um grande número de peças e documentos relacionados à memória histórica da região sul. Então, em 1904, foi criado por Baldomero Trápaga o Museu Histórico e Bibliográfico. Aí, lá em 1915, no dia 27 de junho, sob a gestão do coronel Joaquim Augusto de Assunção Júnior, teve uma grande festa aqui para a inauguração do segundo andar. E esse projeto de ampliação foi de Caetano Casareto. E esse aqui é o coronel Joaquim Augusto de Assunção, o prefeito municipal. Olha pra cima como é linda a biblioteca. Essa escadaria aqui é acessada direto pela entrada principal. E lá em cima, além de obras interessantes, tem um salão super bonito que tem uma vista direto pra praça. Em 11 de maio de 1946, teve uma cerimônia aqui para a inauguração da Biblioteca Infantil Érico Veríssimo. E inclusive o Érico esteve aqui nessa ocasião. E é nesse espaço onde acontece semanalmente a Hora do Conto. Ó, ali bem em cima da escada tem uma placa comemorativa à ampliação aqui da biblioteca. Gratidão ao povo pelotense e à diretoria 5 vezes eleita, de 1911 a 1915. Sendo o presidente o coronel Joaquim Augusto de Assunção Júnior. Reedificou este prédio e remodelou o serviço da instituição. E o arquiteto foi Caetano Casareto. Engraçado ver como muda a grafia das palavras ao longo do tempo, né? Ó, por enquanto, toda essa parte da frente aqui tá com acesso restrito. Lá em 5 de janeiro de 2005, durante a madrugada, parte do telhado aqui da biblioteca desabou. E aí teve toda uma mobilização da comunidade pelotense para levantar um valor para fazer a recuperação dessa clarabóia central maravilhosa. E ela é imensa, tem cerca de 100 metros quadrados. Vamos descer pro museu? Ó, ele fica bem aqui do ladinho dessa recepção improvisada. Tô falando improvisada porque, até onde eu me lembro, a recepção fica lá na frente. A gente tá literalmente embaixo da escadaria principal da biblioteca. E é exatamente por a gente estar no subsolo que a experiência nesse museu é completamente diferente. O pé direito é super baixinho e a gente consegue ver toda a estrutura da casa. Inclusive, parte da exposição é feita nos próprios pilares. São várias pequenas exposições com temáticas diferentes. Aqui, por exemplo, é o Espaço Cultural Afro Marlene Carvalho, que tá homenageando o Mestre Batista. O Mestre Batista, pessoal, foi uma figura super importante pro Carnaval de Pelotas e foi o grande responsável por levar o instrumento sopapo para as escolas de samba, não só de Pelotas, como também Rio de Janeiro e Bahia, que tem vários itens relacionados a ele, inclusive fitas VHS. Pro pessoal mais novinho que não faz ideia do que eu tô falando, aquele tijolinho ali na frente amarelo é uma fita VHS, a gente usava aquilo para ver filme antigamente. Ó, e pelo texto aqui a gente já tá passando para um outro espaço, que é o referente à coleção dos povos originários. Aqui em cima tem os machados feitos com pedra polida e na parte de baixo alguns artefatos de cerâmica. Na esquerda, pelo que eu vi no site, é uma vasilha Iapepó, que é uma panela de cerâmica guarani feita para cozinhar. Ó, ali tá escrito que todas essas vasilhas são Iapepó e que elas também tinham uma função funerária. Tem alguma coisa escrita ali embaixo, só que eu não consigo ler. Isso aqui eu achei super interessante quando eu vi no site. É uma réplica das ruínas da igreja de Humaitá, depois que ela foi bombardeada pela esquadrilha brasileira. E ela foi feita por um soldado paraguaio. No site da biblioteca, tá como se essa igreja fosse no Uruguai. Só que várias outras fontes que eu achei na internet apontam como sendo no Paraguai. E o nome mesmo dessa igreja é San Carlos Borromeu. Ela foi inaugurada no dia 1º de janeiro de 1861 e destruída em 1868. Aqui a gente consegue descobrir um pouco dos detalhes construtivos desse casarão. Ali na frente, tapadinha, provavelmente é uma gateira, que eram aquelas aberturas feitas em porões para ventilar.
Olha, aqui tem mais peças dos povos originários. São pontas de lança e cachimbos. E olha isso que interessante, isso aqui parece pedrinhas, né? Só que são fósseis de Glyptodon do Rio Negro. E eu descobri que esse é um dos gêneros do Glyptodonte. Eram mamíferos pré-históricos que habitaram a América do Sul. E eles são, pessoal, parentes super distantes dos tatus. Eram tatus gigantes. E assim como nos outros museus que a gente visitou, o Museu do Doce e o Carlos Ritter, aqui também tem um cantinho onde as crianças podem interagir. Esse aqui é o Espaço Melinho da Costa. E aqui fica a dica para quem quer ser um associado da biblioteca. Já congela a tua tela porque tem várias informações aqui nesse flyer. Esse aqui é o Espaço de Arte Melo da Costa. E o nome dele é uma homenagem ao artista plástico pelotense Luiz Carlos Melo da Costa, que nasceu em 1947 e faleceu em 93. E aqui a gente avança para os outros ambientes do museu. Pelo que eu consegui identificar ali no site, essa primeira sala aqui é a Sala Colonial Imperial. E para nossa direita fica a Sala Republicana. Esse aqui é um oratório com uma imagem de São Tarcísio. Eu nem conhecia São Tarcísio. E aqui tem um narguilé de uso oriental trazido por imigrantes árabes para Pelotas. A imigração árabe aqui no Rio Grande do Sul começou lá no fim do século XIX. E ao contrário de outras etnias que se concentraram nas colônias, os árabes se concentraram nas áreas urbanas do estado. E Pelotas foi uma das áreas com mais registros de imigração. Olha o que a gente encontrou aqui. Louça e porta-guardanapos que foram utilizados por Dom Pedro II na sua visita a Pelotas em 1865. Mais itens relacionados à família real, olha só. Essa colcha pertenceu ao Conde de Piratini e foi usada pela família real quando visitou Pelotas em 1865. Eu apresento para vocês a senhorita Yolanda Pereira, uma pelotense que foi a primeira brasileira a conquistar o título de Miss Universo, lá em 1930. Olha esse material do depósito de café em grão cruzeiro. Importação direta do Rio de Janeiro e Santos. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o telefone com 3 dígitos. Imagina o luxo que era ter uma linha telefônica nessa época. Se tu, assim como eu, nunca ouviu o som de uma ocarina, através desse QR Code tu consegue conhecer. Então, é um instrumento de sopro, tem um formato oval e normalmente é feito de porcelana. E falando de música, aqui tem um violino que pertenceu à senhora Olga Fossati, com o qual obteve o primeiro prêmio no Conservatório Royal de Bruxelas. O mesmo data de 1682, de Guia Fredo Capa, de Cremona, Itália. E aqui ressalta a importância da mulher na formação da sociedade platina, dizendo que inclusive algumas vezes durante os conflitos elas tinham que pegar em armas. Isso porque enquanto os homens iam para a guerra, elas ficavam em casa cuidando das estâncias, dos comércios. E aqui tem um traje feminino da época, ó. Olha que interessante, aqui tem uma máquina de escrever que era utilizada aqui na biblioteca pública em aulas noturnas que eram ofertadas para a alfabetização do operariado pelotense. Olha a antiguidade dessa bandeira, pena que não tem data. Gente, aqui tem a arma e a tabaqueira que pertenceram ao general Bento Gonçalves, durante o movimento Farroupilha de 1835. Ela era toda entalhada, olha que linda.
Eu fiquei curiosa com esse QR Code aqui porque ele não fala nada. Teoricamente não fala nada, porque é a biblioteca pública mesmo. Ele te direciona para um vídeo 360 graus da biblioteca. É bem legal, se tu quiser ver, dá para fazer pela tela mesmo. E aqui embaixo tem mais artefatos utilizados em conflitos. E esse que parece ser uma bandeira também, na verdade é o lenço Farroupilha. O primeiro desses lenços foi encomendado desde Montevidéu para confecção nos Estados Unidos por Bernardo Pires, que é reconhecido por ser autor dos desenhos. Só que a primeira remessa de lenços foi queimada. Então outros lenços chegaram em 3 de dezembro de 1843 lá em Piratini, no acampamento das Forças Republicanas. Atualmente, pessoal, só tem 7 exemplares originais desses lenços. E um deles está bem na frente de vocês. E olha que interessante, no lenço são retratadas algumas batalhas. Ao todo são 20 datas que remetem a triunfos farroupilhas no período da Revolução, e elas aconteceram entre 1836 e 1841, e vocês podem ver que elas aparecem todas numeradas. Por exemplo, a 13ª foi na Coxilha do Espinilho, em 30 de outubro de 1837. A 15ª foi na Vila do Rio Pardo, em 30 de abril de 1838. Ela é super famosa e foi conhecida como Batalha do Barro Vermelho. Cerca de 5.000 homens se enfrentaram nessa batalha, e quem estava liderando era o Bento Gonçalves. E é isso, a gente chegou oficialmente naquela geração que precisa conhecer o som da máquina de escrever através do museu. Estão sentindo o peso da idade? Eu também tô. Essas são algumas matrizes que foram utilizadas para fazer anúncios publicitários. E aqui embaixo uma matriz do jornal Diário Popular. Esse jornal, pessoal, infelizmente encerrou as atividades esse ano. Ele foi fundado em 1890, então ele tinha 133 anos. Sabe aquele veículo de comunicação que tem uma história que meio que se confunde com a da própria cidade? Pois é, tudo que aconteceu de mais importante em Pelotas estava registrado ali. E é sobre isso que essa parte da exposição fala, sobre os veículos de comunicação como mantenedores da memória. Só olha essa máquina fotográfica alemã. E essa colher de prata está exposta aqui porque ela foi utilizada na construção aqui da biblioteca. Como vocês puderam ver, é um museu super pequenininho, e ele começou a partir de muitas doações da própria comunidade. Então ele tem um pouco de cada coisa, mas tem uns itens específicos que pra mim valeram super a pena conhecer. E é daqui que a gente vai se despedindo do museu, da biblioteca, já nos direcionando para o nosso próximo destino. A dica que eu vou deixar para vocês é, o próximo museu é super pertinho daqui. Se tu já faz ideia para onde é que a gente tá indo, deixa aqui nos comentários para mim. Porque a gente se vê caminhando lá na próxima semana. Tchau, tchau!